Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a melhor hora desta terça-feira, 17 de novembro, a hora do nosso encontro. Vou falar hoje só sobre eleição e as consequências. E não esqueça de dar o seu like lá no final ou de se inscrever se ainda não estiver inscrito. Vamos lá. Bom, vocês sabem muito bem, né, que a mídia, né, os meus colegas todos desprezam o Centrão. O nome Centrão, assim, já é com certo desprezo. A pessoa tem que ser esquerda de preferência, né, mais ou direita, mas Centrão, fisiológico e tal. E não é que o eleitor não deu a mínima para isso. Quem saiu ganhando nessa eleição foi o Centrão, claramente, os partidos do Centrão. Vamos ver aqui. Os partidos maiores em prefeituras continuam sendo, né, MDB, PSDB, mas o maior já é o PSD. Está com prefeituras de 21 milhões de pessoas nos municípios. O MDB com 19 milhões de pessoas. O PSDB com 18 milhões de pessoas. O DEM com 16 milhões de pessoas. O Partido Progressista com 15 milhões de pessoas. É bom ressalvar, né, que ainda vai haver segundo turno em 57 municípios, dos quais 18 são capitais. Mas vejam só, os partidos que aumentaram o número de prefeituras. Em primeiro lugar, o PSD, depois o DEM, depois o Partido Progressista. O Partido Progressista foi o campeão de prefeituras no Nordeste, que era uma área do PT. Depois vem o PL, o Republicanos, Cidadania, o Podemos, o PSC, o Solidariedade, o PSL, e lá no finzinho está o PSOL. Os que diminuíram de tamanho. O MDB continua grande, mas diminuiu. O PSDB continua grande, mas diminuiu. O PDT diminuiu. O Partido Socialista diminuiu. O PT diminuiu ainda mais. O PTB diminuiu. O Partido Verde diminuiu. PCdoB diminuiu. PROS diminuiu. Vejam que o centro cresceu e a esquerda ou centro-esquerda caiu. Os que mais cresceram foram o PSD, o DEM, o PP, o Podemos, né, o PL, o Republicanos, o PSL e o Solidariedade. E os que mais encolheram, o PSDB, o PSB, o MDB, o PT, o PTB, o PDT, o PCdoB e o Partido Verde. Então, sabe, aquele truque, talvez vocês tenham caído no truque. Assim que encerrou a eleição, ganhamos, ganhamos, ganhamos. E não foi ganhamos. Não ganhamos, perdemos. Mas vai no grito. O pessoal mal terminou a partida, o pessoal não viu bem o placar e já começou a torcida de que perdeu, começou a gritar vitória, vitória, vitória. É a indução, né? Vejam, pelo número de vereadores. O MDB encolheu, mas ainda é o partido que tem mais vereadores, tem mais de 7 mil vereadores, encolheu 3%. O Partido Progressista cresceu 34%, é o segundo com maior número de vereadores, Partido Progressista, PP. O PSD cresceu 22%, está com 5.694 vereadores. O PSDB encolheu 18%, mas ainda é o quarto em número de vereadores. O DEM aumentou em 49% seu número de vereadores, está em quinto lugar. O PL cresceu em 15% o número de vereadores. O PDT encolheu 9%. O Partido Socialista encolheu 17% em número de vereadores. O PT encolheu 5%. O Republicanos cresceu 60% em número de vereadores. Né? Aí vai indo. Tá lá, o PSL cresceu 37%, o PCdoB diminuiu 38% em número de vereadores, o PSOL está em 27º lugar, com 89 vereadores só no país inteiro. O Partido Comunista Brasileiro fez 0 vereador, antes tinha 1. Né? O Partido Novo fez só 29. Então, vereador já não tem segundo turno, isso já é conta definitiva. Então, quem ganhou e quem perdeu? Né? Tá muito claro. Aí o pessoal pegou a eleição de São Paulo, o
PSOL, Boulos, São Paulo. Né? E aí dá a impressão de que essa é uma vitória nacional. E não é, é uma bolhazinha. E agora Lula declarou apoio a Guilherme Boulos. E o Paraná Pesquisa soltou a primeira pesquisa da Cova 61,5% e Boulos 38,5%. Então as coisas estão ficando aí bem claras. Né? 69 parlamentares foram candidatos, mas 51 não foram eleitos prefeitos. Só 4 deputados federais foram eleitos em primeiro turno e 14 ainda vão para o segundo turno. Os mais felizes, né? Porque os outros não foram eleitos. Bom, eu falei de Lula há pouco, só para lembrar, ele teve mais um recurso do triplex de Guarujá, que foi negado hoje no Superior Tribunal de Justiça, confirmando a pena de 8 anos, 10 meses e 8 anos, 10 meses e 20 dias por corrupção e lavagem. Ou seja, ele ainda tem uns bons anos pela frente, porque ele cumpriu um pedacinho só lá em Curitiba. Bom, a importância do seu voto. Eu fiquei falando aqui, né? Olha, o seu voto é importante, não deixe que alguém escolha por você. O seu voto é o voto do desempate. E não é que é verdade? Vejam só aqui alguns casos. Em Quinta do Sol, Paraná, o prefeito ganhou por 1.703 a 1.702. Foi um voto. Em Itapuca, que eu conheço, lá no Rio Grande do Sul, fica perto de Arvorezinha, de Soledade, Itapuca, o prefeito foi reeleito por 814 a 813. Em Caraúbas, na Paraíba, houve empate. Aí quem levou foi o mais velho. A antiguidade também é posto, como se diz. E falar em antiguidade, em Muriaé, foi eleito prefeito de 95 anos. Ô, saúde! Maravilha, Muriaé, Minas Gerais. Houve empate também em Jardinópolis, Santa Catarina e Caloré, no Paraná. Né? Aí é o mais velho. Bom, aí eu queria falar um pouquinho daquela história que o presidente da Justiça Eleitoral, que é um homem que merece credibilidade, embora ele tenha sido assim hesitante em relação a explicar por que o tal supercomputador ficou preguiçoso, né? Computador teria chegado atrasado, não teve tempo de testar, segundo dizem. Uau! E aí usaram para uma eleição desativando os computadores dos tribunais regionais, que poderiam totalizar as eleições nos estados. Meu Deus! Como é? Não teve tempo de fazer todos os testes? E o computador não resistiu à demanda? Ah, não foi para essa demanda, não é um computador, supercomputador, moderníssimo? Uau! Mas, enfim, mas aí ele denunciou militantes digitais, uma espécie de conspiração por motivos políticos que querem uma ditadura e, portanto, atacaram o nosso voto. Eu acho isso gravíssimo, gravíssimo. Era a hora já de estar o Congresso Nacional reunido em sessão extraordinária para examinar essa denúncia, convocando o ministro para explicar isso para os plenários da Câmara e do Senado. É gravíssimo. Eu não sei se parece que a mídia não se deu conta da denúncia. Isso é uma interferência no voto do cidadão, na coisa mais sagrada que temos na cidadania, que é o exercício do nosso poder de escolher. Tá? E levanta aquela dúvida do voto impresso. Voto impresso pela urna eletrônica. Tem gente aí tentando enrolar as coisas, dizendo não é volta ao voto de papel. Não, não é isso, não. É tal como o Congresso Nacional, que representa o povo brasileiro, já aprovou, mas a presidente Dilma vetou e um recurso no Supremo não passou.
Então, Supremo e a então presidente Dilma disseram: a vontade do povo exercida por seus representantes não é considerada. Não é a primeira vez, né? Quando fizeram lá o referendo das armas, não deram a mínima e fizeram uma lei restringindo a arma. Quando a abertura para a arma foi aprovada por quase 2/3 dos eleitores brasileiros. Mas não deram bola. Não adianta perguntar para o povo se não obedecem ao povo, de onde emana todo o poder. Estão brincando com democracia? Bom, gente, então é isso. Vamos ver o que vai acontecer, porque parece que foi entregue à Polícia Federal esse caso gravíssimo, segundo a denúncia de um homem digno de crédito, o ministro Barroso, que está presidindo a Justiça Eleitoral. Vamos ver agora o que vai acontecer. E, enquanto isso, só fica um registro do dia a dia, é que na reunião do BRICS, BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa é de South Africa, né? Houve uma reunião hoje e o presidente Bolsonaro fez uma ameaça para a hipocrisia de países europeus. Olha, vocês estão acusando o Brasil de derrubar madeira, mas vocês estão comprando madeira ilegal. E tem um DNA que a Polícia Federal apurou e nós vamos divulgar quem está comprando madeira ilegal, né? Em primeiro lugar. Segundo lugar, falou mais uma vez da necessidade de reforma da OMS, Organização Mundial de Saúde. Essas organizações da ONU foram feitas para coordenar os países e não para se meter nos países. A OMS, lá no início da pandemia, ia e votava e não sabia bem o que era, né? Então, até hoje, continua no mundo. Aí tem gente dando corticoide, como eu soube hoje, lá nos Estados Unidos, na primeira fase, o que é um erro tremendo, né? Corticoide é lá para a última fase, junto com terceira fase, junto com anticoagulante e tal, né? Primeira fase, nós todos sabemos o que é o tratamento precoce, né? Que diga o prefeito lá de Porto Feliz que foi eleito por 92,1% dos votos. Bom, mas a Organização Mundial de Saúde se metendo em questões internas dos países. E a Organização Mundial do Comércio, protegendo países ricos que dão subsídios. Esse ano, eu acho que vai dar $1 trilhão de subsídio para produtores agrícolas europeus e americanos. Vocês acham justo concorrer com os nossos produtores que trabalham de sol a sol, que semeiam suor, né, e que não pararam nunca, né? E o presidente Bolsonaro reclamou disso. E outra coisa final, né, o nosso assento no Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança não pode ser um clube fechado, restrito aos vencedores na Segunda Guerra. O Brasil também é vencedor da Segunda Guerra. Mandou 25 mil homens e mulheres lá para a Itália. 25 mil. Né? Então, a FEB e mais os nossos heróicos aviadores do Sentapua, enfim, participamos, mas não temos cadeira no Conselho de Segurança que tem poder de veto. Lá nos BRICS só a Rússia e a China têm. Índia, do seu tamanhão, e Brasil, e África do Sul também. Né? Porque quer fazer um clubezinho, mas não trata da paz mundial para evitar guerra no mundo. Então tem que ampliar esse grupo que se preocupa com a paz no mundo. De Brasília, Alexandre Garcia.